Olá, já voltamos do nosso intervalo e agora a gente vai falar de uma iniciativa muito bacana em Manaus. Um projeto que quer arrecadar brinquedos para crianças que não têm condições financeiras. O repórter José Paulo vai explicar para a gente, explicar para o pessoal aí de Manaus, como fazer para participar dessa campanha. Boa tarde, José. Olá, boa tarde, Bleno. Boa tarde você que acompanha o programa Amazônia Agora. A campanha Doe um Brinquedo faz parte do projeto Seja Solidário, que já conta com 10 voluntários para concretizar a ação solidária. E para falar um pouco mais sobre este assunto, está ao meu lado a Ada Lima, ela que é uma das voluntárias da ação. Ada, seja bem-vinda ao Amazônia Agora. Fale um pouco mais sobre a campanha e também o projeto Seja Solidário. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Bom, o projeto Seja Solidário, ele já existe há 2 anos, Foi fundado pela Fernanda Gama, ela não pôde vir, por isso que eu vim no lugar dela. E ele tem o objetivo de ajudar pessoas necessitadas, carentes, e seja com doações de roupas, de alimentos, de sapatos. E no mês de outubro a gente está com essa campanha, que é Doe um Brinquedo, que a gente vai estar distribuindo esses brinquedos em algum hospital da cidade ou então, também em comunidades carentes. Então você que está nos assistindo agora, que sentiu no coração, quer ajudar também o nosso projeto, ele não é uma ONG, não é uma instituição, então são voluntários mesmo que se reuniram para ajudar essas pessoas. Então a gente está arrecadando esses brinquedos para estar doando no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, para essas crianças. Então a gente precisa de muita contribuição ainda, então você pode estar nos ajudando e a campanha já está aberta, você pode estar doando para a gente. E até quando vai a campanha para as pessoas fazerem doação? Até o dia 11 de outubro a gente está recebendo os brinquedos. Se você quiser doar, você pode estar, como eu falei, a gente não é uma instituição, não é uma ONG, então a gente se reúne na casa da coordenadora, que fica lá na rua São Vicente, número 511, no bairro de São Lázaro. Mas você também, se você não decorou o endereço, eu vou dar o número para vocês, é 8169-1705. 8169-1705, você pode estar entrando em contato com a gente, Tem um WhatsApp, telefone mesmo, pode ligar, ou pode dar um toque que a gente retorna, que a gente vai buscar o brinquedo aí onde você quer doar, seja na sua casa, na sua empresa, a gente vai até você para buscar esse brinquedo. O importante é participar, dessa ação, porque eu acho que o que vale mais é o sorriso da criança, o retorno que a gente recebe, da criança. Então é isso, você está convidado a ajudar a gente. Ada, muito obrigado pelas suas informações. Volto com você, Bleno. Obrigado, José. Muito bacana mesmo essa campanha. E o pessoal da equipe aqui está rindo quando eu dei boa tarde para você, que ficou com esse sotaque carregado que eu trouxe lá de Minas Gerais. Esse boa tarde, José. Então, com o tempo eu vou perdendo isso. Olha só, agora a gente vai falar de um assunto que é comum para todos os estados da Amazônia. Não tem jeito, não tem como escapar, que é o calor. Em Manaus tem registrado altas temperaturas e as temperaturas têm batido até recorde desde o último domingo. E agora... Parece que o sol está cada vez se aproximando das terras, mano. Deus me livre. Que Manaus é uma cidade quente, nós já sabemos. Mas no último domingo, a capital amazonense alcançou um dos dias de maior calor dos últimos 5 anos. A temperatura chegou a 38,2 graus. A sensação térmica de 41 graus. Como se refrescar e proteger desse sol que promete continuar intenso até dezembro? Para a Raika, a solução é simples. Manaus está muito quente e eu preciso me refrescar e eu comprei um tintim. Mas, Raika, além de um refrescante din-din, outras medidas podem ser tomadas. Mas as crianças, os homens, os adolescentes, pessoas idosas, todos devem se submeter a essa proteção. A nossa carga de radiação ultravioleta é altíssima, é violentíssima. E se a gente não tiver nenhum método de barreira, a nossa pele vai ser seriamente lesionada ao longo dos anos. Por isso, cada vez mais vemos os amazonenses mudando de hábito até na forma de se vestir. Bom, é isso aí, Muito calor mesmo, e nesse verão amazônico, nessa época que chove menos, o tempo fica mais seco, a incidência de queimadas é muito maior.
e isso preocupa, né, tanto a população quanto também os órgãos estaduais, federais, para tentar controlar essa situação. E eu vou conversar agora com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros. Ele vai explicar para a gente por que acontece, né, mais queimadas agora, como o Corpo de Bombeiros tem se preparado para atuar nessas situações. Boa tarde, Major. Muito obrigado pela sua participação aqui no Amazônia Agora. Fala para a gente como o Corpo de Bombeiros tem atuado frente às queimadas. Bom, esse é um fenômeno que acontece todo ano, como já sabemos, né? A partir da metade do mês de junho de cada ano, a temperatura aumenta, também diminui as chuvas, o tempo, o clima, também a vegetação fica muito seca e aí começam as queimadas. E o Corpo de Bombeiros já tem um contingente preparado para essa época do ano. Então nós atuamos no combate direto a esse tipo de ocorrência, minimizando aí os prejuízos para a população referente à emissão de fumaça, de gases tóxicos e também protegendo vidas e haveres de toda a comunidade. Bom, a gente registrou aqui nessa semana, no 2º distrito aqui de Rio Branco, um incêndio de grande proporção. Então, muitos incêndios, eles acontecem de maneira pequena, né, de maneira comedida, mas que aí o fogo toma conta, ganha proporções monstruosas, né? E como as pessoas podem evitar esse tipo de problema? Sem dúvida, normalmente o incêndio ele começa com uma proporção pequena, porque as pessoas que ateiam fogo, normalmente 95% dos casos é ação direta da população, ou seja, a ação direta do homem. A pessoa nunca vai pensar que vai perder o controle desse fogo e acaba por perder esse controle. Nesse caso, ele toma proporções gigantescas, como foi o caso que acabamos de citar aqui da semana passada, que foi preciso inclusive interditar a via, interditar o trânsito. Então, nesse caso, nós pedimos apenas que as pessoas nem comecem. Lembrando que esse tipo de ação ela é proibida, nós temos legislação federal, estadual e municipal que proíbe esse tipo de ação e também, acima de tudo, nós pedimos a consciência, além da proibição de lei, mas pedimos a consciência da população que não faça esse tipo de queimada porque é proibido e não é legal, vai prejudicar todos nós, sem dúvida. Pois é, vale ressaltar mesmo que queimada é quase um crime, né, que as pessoas cometem contra elas mesmas. E as pessoas muitas vezes que botam fogo para queimar o lixo em casa, né, e elas não têm noção do problema que isso traz para elas, né, os problemas de saúde e também os problemas ambientais, os prejuízos ambientais que esse tipo, né, que as queimadas geram, né. Sem dúvida, e eu acrescento ainda mais, que o público infantil e o público da idade avançada, os idosos, são o público mais vulnerável a esse tipo de ação, não eximindo também a população adulta, né? Então, é proibido, a população precisa parar com essa prática, é uma cultura, inclusive, do povo aqui do Acre, fazer esse tipo de queimada para fazer limpeza de terreno, limpeza também de ambientes rurais, mas nós alertamos que não deve ser feito desta maneira. Então, é possível, queremos sempre alertar a população que não é bom. Faça isso pela população do Acre, não queimando, faça pela sua família e faça por você também, porque dessa maneira nós vamos melhorar até mesmo o nosso clima ambiente. Olha só, então a gente fala que é importante não fazer isso, mas ainda acontece muito. Então, quando acontecer, como as pessoas devem contatar o Corpo de Bombeiros? Bom, o Corpo de Bombeiros, como eu disse anteriormente, é um órgão-resposta. Nós temos o nosso número de emergência, 193, que em qualquer situação de queimadas que esteja colocando em risco casas, prédios, pessoas, só ligar 193, porque imediatamente uma equipe do Corpo de Bombeiros vai fazer o deslocamento até o local e fazer o combate direto a essas chamas. Nesse instante, nós estamos com o efetivo já reforçado, né, porque o efetivo de nossas viaturas, o nosso público que está de serviço diário não dá conta. Então nós temos um reforço de homens chegando até 80 homens em todo o estado para poder dar conta das queimadas, tanto urbanas quanto na zona rural. Mas seria interessante que nunca esquecer de que não devemos fazer isso absolutamente. O Corpo de Bombeiros está preparado para combater, mas não é o nosso desejo esse combate, porque sabemos os prejuízos que isso causa. E olha só, vamos dar um exemplo de que a pessoa foi queimar um lixo no quintal, aí tomou uma grande proporção esse fogo, até o Corpo de Bombeiros chegar. Como essa família, essas pessoas, elas devem agir no momento de incêndio? Bom, é muito difícil uma pessoa que não tem habilidade para lidar com fogo, lidar com esse fogo. É justamente a partir do momento que a pessoa perde o controle que se torna um incêndio. Antes era apenas fogo, né? Mas de qualquer maneira, se você tem mangueira em casa, uma bomba d'água,
pode combater essas chamas com uma certa distância e uma certa segurança até a chegada do Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiros normalmente tem um período de chegada aí entre 7 a 10 minutos, dependendo do local e dependendo do trânsito. Então, esse período de tempo de deslocamento, se o fogo está perto de uma cerca de madeira ou então de uma residência em madeira, é muito difícil isso não vir a queimar. Isso causa grandes prejuízos. Mas, de qualquer maneira, você pode combater através da própria água, com balde de água, com a mangueira de água e também com galhos de árvore, fazendo o abafamento desse fogo e minimizando o dano para que o bombeiro chegue e faça a sua ação direta. Tá joia, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações. Bom, então é isso, queimada é proibida, não botem fogo, evitem ao máximo e caso aconteça, liguem rapidamente para o Corpo de Bombeiros, que eles são as pessoas preparadas para ajudar a gente nessa situação. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.